Ed eccomi qua per leggere il futuro nella magica sfera di cristallo. Ora andrò a leggere tutto ciò che vedrò. E quello che vedo dalla sfera è che questo video avrà tantissimi mi piace e moltissime condivisioni. E quelli che ancora non sono iscritti al canale si iscreveranno subito. Bom, pessoal, como vocês viram, eu estava falando do futuro, eu estava tentando ler o futuro. E esse vai ser o assunto da nossa aula hoje. Vamos falar sobre il futuro semplice. Então você vai ver quando é utilizado o futuro no italiano e como ele se forma, ou seja, como a gente conjuga o futuro, tá bom? Então fique com a gente nessa aula que você vai aprender tudo sobre esse assunto. Roda a vinheta! Então, pessoal, vamos começar vendo em quais casos a gente utiliza o futuro simples no italiano. Ou seja, a gente vai ver cada contexto em que a gente utiliza o futuro. Il futuro semplice si usa per indicare un'azione che avviene in un tempo futuro rispetto a quello in cui parliamo. Quer dizer, óbvio que a gente utiliza o futuro para falar de uma ação que vai acontecer em um futuro em relação ao momento em que estamos falando. Então, por exemplo, dicono che domani pioverà. Dizem que amanhã vai chover. É uma ação que não aconteceu, ela está no futuro, ok? Então, eu utilizo o futuro simples. Dicono che domani pioverà. Outra função do futuro simples: esprimere una supposizione ou un'ipotesi. Então, para expressar uma suposição ou uma hipótese, ok? Por exemplo, che ore sono? Non lo so. Saranno più o meno le 2. Então, aqui eu não estou mostrando certeza. Pelo contrário, eu estou fazendo uma suposição. Que horas são? Não sei, devem ser mais ou menos umas 2 horas, ok? Então, eu estou falando de uma suposição, ok? Por isso, eu utilizo o futuro nesse caso. Outra função é indicar incerteza, indicare incertezza. Che starà facendo Paolo in questo momento? Então, é como se eu estivesse me perguntando o que deve estar fazendo Paulo nesse momento. Eu estou expressando uma incerteza, ok? E outra função é esprimere un dubbio ou un dissenso, que quer dizer expressar uma dúvida ou uma dissidência. Por exemplo, sarà anche un bell'uomo, ma è troppo prepotente. Eu estou falando que pode ser até um homem bonito, mas é muito prepotente. Eu estou dando uma afirmação, que eu estou afirmando que ele é um homem bonito, mas é muito prepotente. Ok? Então, isso aqui é uma dissidência. E por isso eu vou utilizar o futuro também nesse caso. Tá bom? E agora que vocês já sabem em quais casos a gente usa o futuro no italiano, agora a gente vai ver como conjugar os verbos, tá bom? Então vamos começar com os verbos regulares. A gente vai ver as 3 conjugações: are, ere, ire. E como exemplo aqui eu coloquei o verbo parlare, que é falar, prendere, que é pegar, e aprire, que seria abrir, ok? Então a gente vai ver como conjugar cada um desses verbos agora. Para a primeira conjugação, nós vamos falar da seguinte forma: io parlerò, tu parlerai, lui o lei parlerà, noi parleremo, voi parlerete, loro parleranno. Então aqui tem uma particularidade que eu gostaria de lembrar vocês,
que seria a seguinte. A gente vai colocar um E, tá bom? Então aqui a gente não fala parlerò, eu vou falar parlerò, ok? Então vamos tirar o A, nesse caso, né? E colocar, substituir, né? Por um E. Então, parlerò, parlerai, parlerà, parleremo e por assim vai. E essa, no caso, seria a desinência no futuro, tá bom? O, ai, a. Lembrando que para a primeira pessoa e terceira pessoa do singular, eu vou colocar um acento, tá bom? Porque é uma vogal aberta. Parlerò ou parlerà, tá bom? E para a segunda conjugação nós temos prendere. Io prenderò, tu prenderai, lui, lei prenderà, noi prenderemo, voi prenderete, loro prenderanno. Aqui no caso a gente não precisa fazer nenhuma alteração, a gente apenas tira a última letra, que nesse caso é o E, e substitui pela desinência no futuro, tá bom? E a terceira conjugação, que seria aprire. Io aprirò, tu aprirai, lui, lei aprirà, noi apriremo, voi aprirete, loro apriranno, ok? A gente apenas tira a última letra aqui também, né? E coloca a desinência do futuro simples. Então essa vai ser a forma regular que a gente conjuga os verbos no futuro semplice. Bom, ainda dentro dos verbos regulares, a gente tem duas classes que são muito importantes, que são os verbos que terminam em care, ok? E gare. E para dar esse exemplo, eu usei cercare e pagare. Cercare é procurar, pagare, pagar. Então a gente vai ver como conjugar esses dois verbos. Io cercherò, tu cercherai, lui, lei cercherà, noi cercheremo, voi cercherete, loro cercheranno. Então você pode ter visto aqui que eu evidenciei aqui no meio um H. Isso porque a gente adiciona um H depois do C, ok? E aqui nesse caso vai ser depois do G. Isso acontece porque a gente quer manter esse K, e nesse caso vai ser esse G, como cercare, é um C duro, eu falo cercare. Se eu tirar o H nesse caso, se eu, por exemplo, escrever cer, dessa forma, para se pronunciar vai ser cercerò, e não é o que a gente quer nesse caso. Eu quero o som do K, por isso eu coloco um H no meio, cercherò, tá bom? E vai ser da mesma forma com pagar. Se eu não tivesse o H no meio, nesse caso, se eu escrevesse dessa forma, a gente leria da seguinte forma, pagherò. E não é o que a gente quer nesse caso, eu quero manter um G, por isso eu coloco pagherò, com H no meio. Pagherò, tu pagherai, lui, lei pagherà, noi pagheremo, voi pagherete, loro pagheranno. Bom? Outro grupo de verbos que é importante lembrar são os verbos que terminam em ciare e giare. E eu coloquei aqui para vocês cominciare, que seria começar, e mangiare, que é o verbo comer, tá bom? Então, a particularidade nesse caso vai ser que a gente vai tirar o I, que está depois do C, e depois do G. Então, a gente vai eliminar ele na hora de conjugar o verbo no futuro. E vai ficar da seguinte forma.
io comincerò, tu comincerai, lui o lei comincerà, noi cominceremo, voi comincerete, loro cominceranno. E aqui, io mangerò, tu mangerai, lui o lei mangerà, noi mangeremo, voi mangerete, loro mangeranno. Então você tá vendo que aqui a gente não coloca o i, a gente tira, tá? Então eliminamos o i e vai ficar apenas o c e o e. Nesse caso, o g e o e. Okay? Bom, agora sim a gente vai ver os verbos irregulares no futuro semplice. E eu coloquei aqui, para começar, dois verbos muito importantes no italiano que são essere, que é ser, e avere, que é ter, ok? Ser e ter. A gente tem no canal um vídeo sobre essere e avere no presente do indicativo. Eu vou deixar aqui do lado do card, se vocês não viram o vídeo, que é muito legal esse vídeo para vocês entenderem melhor como funcionam esses dois verbos, tá bom? Só que agora a gente vai focar só no futuro semplice. Então vamos ver como conjugar esses dois verbos. Io sarò, tu sarai, lui o lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. E para o verbo avere, io avrò, tu avrai, lui o lei avrà, noi avremo, voi avrete, loro avranno. Muito simples, né? Vocês estão vendo que a gente vai manter essa parte aqui, que no caso é sar, e depois colocar a desinência. E aqui nesse caso vai ser essa parte, a gente vai manter av e depois colocar a desinência no futuro, como a gente viu nas outras. Bom, a gente tem também verbos que vão terminar em are, que eles vão se comportar de maneira um pouco diferente. A gente viu no começo que para a primeira conjugação, que é are, a gente tira o a e substitui com e. Só que nesse grupo de verbos irregulares, a gente não vai fazer isso, ou seja, o a vai se manter. Então, eu dei como exemplo dare e fare. Dare é dar, fare, fazer, ok? Então, nesse caso, a gente vai manter o a. Io darò, tu darai, lui, lei darà, noi daremo, voi darete, loro daranno. E para fare, io farò, tu farai, lui, lei farà, noi faremo, voi farete, loro faranno. Ok? Então, a gente vai manter o a e não vai substituir com o e. Ok? Bom, vão existir verbos da segunda conjugação que vão se comportar de maneira um pouco diferente. E eu coloquei aqui os verbos dovere e potere para vocês verem isso melhor como vai funcionar. Então, nesse caso, a gente vai tirar o e. Então, vai ficar da seguinte forma. Io dovrò. Então, eu tirei o e e vai ficar o v e o r, tá? Tu dovrai, lui, lei dovrà, noi dovremo, voi dovrete, loro dovranno. E aqui eu tirei o e entre o t e o r, então vai ficar io potrò, tu potrai, lui, lei potrà, noi potremo, voi potrete, loro potranno, tá? Então, vão existir verbos da segunda conjugação, que são em ere, que vão se comportar dessa maneira, ok? Bom, e o último grupo de verbos que eu gostaria de destacar para vocês
é o grupo dos verbos que vão utilizar um duplo R na hora de conjugar eles. Então, eu coloquei como exemplo o verbo bere, que seria o verbo beber, e o verbo venire, o verbo vir. Ok? Então, na hora de conjugar eles, vocês vão ver que a gente vai colocar um duplo R. E esse duplo R vai fazer com que a gente dê ênfase na hora de falar. Então, io berrò, tu berrai, lui, lei berrà, noi berremo, voi berrete, loro berranno. Então, sempre lembrando de dar esse ênfase no R, tá? Se vocês tiverem dificuldade, no caso, vocês podem pegar uma palavra, uma conjugação, e repetir ela diversas vezes para pegar a prática de falar esse R com ênfase, tá? Então, io verrò, tu verrai, lui, lei verrà, noi verremo, voi verrete, loro verranno, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um mi piace e de compartilharem esse vídeo com seus amigos. Lembrando também que a gente vai ter um vídeo de exercícios que eu vou deixar aqui do lado para vocês praticarem o assunto que nós vimos hoje. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!